No Invisível, por Leon Denis. Primeira parte. O Espiritismo Experimental, as Leis. Capítulo 1. A Ciência Espírita. À medida que vai o homem lentamente avançando na senda do conhecimento, o horizonte se dilata e novas perspectivas se vão ante ele desdobrando. Sua ciência é restrita, a natureza, porém, não tem limites. A ciência não é mais que o conjunto das concepções de um século, que a ciência do século seguinte ultrapassa e submerge. Tudo nela é provisório e incompleto. Versa o seu estudo sobre as leis do movimento, as manifestações da força e da vida. Nada sabe ainda ela, entretanto, acerca das causas atuantes, da força e do movimento em seu princípio. O problema da vida lhe escapa, e a essência das coisas permanece um mistério impenetrável para ela. Malgrado as sistemáticas negações e a obstinação de certos sábios, todos os dias são as suas opiniões desmentidas em algum ponto. É o que sucede aos representantes das escolas materialistas e positivistas. O estudo e a observação dos fenômenos psíquicos vêm desmoronar suas teorias sobre a natureza e o destino dos seres. Não é a alma humana, como afirmavam eles, uma resultante do organismo, com o qual se extingua. É uma causa que preexiste e sobrevive ao corpo. A experiência dia a dia nos demonstra que a alma é dotada de uma forma fluídica, de um organismo íntimo, imponderável, que possui sentidos próprios, distintos dos sentidos corporais, e entra em ação, insuladamente, quando ela exerce seus poderes superiores. Graças a ele, pode a alma, no curso da vida e durante o sono, desprender-se do invólucro físico, penetrar a matéria, transpor o espaço, perceber as realidades do mundo invisível. Dessa forma fluídica brotam irradiações e flúvios que se podem exteriorizar em camadas concêntricas do corpo humano e mesmo, em certos casos, condensar-se em graus diversos e materializar-se a ponto de impressionar placas fotográficas de aparelhos registradores. A ação à distância de uma alma sobre outra se acha estabelecida pelos fenômenos telepáticos e magnéticos, pela transmissão do pensamento e exteriorização dos sentidos e das faculdades. As vibrações do pensamento podem se propagar no espaço como a luz e o som, e impressionar um outro organismo fluídico em afinidade com o do manifestante. As ondas psíquicas se propagam ao longe e vão despertar no invólucro do sensitivo impressões de várias naturezas, conforme o seu estado dinâmico, visões, vozes ou movimentos. Às vezes, a própria alma, durante o sono, abandona seu invólucro material e, sob uma forma fluídica, torna-se invisível à distância. Certas aparições têm sido ao mesmo tempo vistas por diversas pessoas. Outras exercido ação sobre a matéria, aberto portas, mudado objetos de lugar, deixado vestígios de sua passagem. Algumas têm impressionado animais. As aparições de moribundos têm sido comprovadas milhares de vezes. As resenhas da Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres, os Anais das Ciências Psíquicas de Paris, inserem um grande número delas. O Sr. Camille Flammarion, em seu excelente livro O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, refere uma centena desses casos, em que há coincidência de morte, nos quais não se podem admitir meras alucinações, mas fatos gerais, com relação de causa e efeito. Esses fenômenos têm sido observados tantas vezes, apoia-se em tão numerosos e respeitáveis testemunhos, que sábios de excessiva prudência, como o Sr. Richer, da Academia de Medicina de Paris, chegaram a dizer: existe uma tal quantidade de fatos, impossíveis de explicar de outro modo a não ser pela telepatia, que é forçoso admitir-se uma ação à distância.
o fato aparece provado, absolutamente provado. Nesses fenômenos já se encontra uma demonstração positiva da independência da alma. Se com efeito a inteligência fosse uma propriedade da matéria e devesse extinguir-se por ocasião da morte, não se poderia explicar como, no momento em que o corpo está mais abatido e o organismo cessa de funcionar, é que essa inteligência não raro se manifesta com intensidade mais viva, com extraordinária recrudescência de atividade. Os casos de lucidez, de clarividência, de previsão do futuro são frequentes nos moribundos. Nesses casos, o fato de desprender-se do corpo faculta ao espírito um novo campo de percepção. A alma panteia, no momento da morte, faculdades, qualidades superiores às que possuía no estado normal. Força é reconhecer nisso uma prova de que a nossa personalidade psíquica não é resultante do organismo. A ele intimamente vinculado, mas que possui vida própria, diferente da do corpo, sendo antes este, para ela, uma prisão temporária e um estorvo. Mais evidente ainda se torna essa demonstração quando depois da morte pode o espírito desencarnado encontrar o invólucro físico dos médiuns, os elementos necessários para se materializar e impressionar os sentidos. Pode-se então verificar, empregando balanças munidas de aparelhos registradores, que o corpo do médium perde uma parte do seu peso, encontrando-se essa diferença na aparição materializada. A cada ano que passa, os fatos se multiplicam, os testemunhos se acumulam, a existência do mundo dos espíritos se afirma com autoridade e prestígio crescentes. De meio século para cá, o estudo da alma passou do domínio da metafísica e da concepção puramente abstrata ao da experiência e da observação. A vida se revela sob duplo aspecto, o físico e o suprafísico. O homem participa de dois modos da existência. Por seu corpo físico, permanece ao mundo visível. Por seu corpo fluídico, ao mundo invisível. Esses dois corpos coexistem nele durante a vida. A morte é a sua separação. Por sobre a nossa humanidade material palpita uma humanidade invisível, composta de seres que viveram na terra e se despojaram de suas vestes de carne. Acima dos vivos, encarnados em corpo mortal, os supervivos prosseguem, no espaço, a existência livre do espírito. Essas duas humanidades mutuamente se renovam mediante a morte e o nascimento. Elas se penetram, se influenciam reciprocamente e podem entrar em relação por intermédio de certos indivíduos dotados de faculdades especiais denominados médiums. De toda a alma, encarnada ou desencarnada, emana e irradia uma força produtora de fenômenos, que se denomina força psíquica. A existência dessa força acha-se estabelecida por inúmeras experiências. Podem-se observar os seus efeitos nas suspensões de mesas, deslocamentos de objetos sem contato, nos casos de levitação e etc. A ação dos invisíveis se manifesta nos fenômenos de escrita direta, nos casos de incorporação, nas materializações e aparições momentâneas e nas fotografias e moldagens. Aparições materializadas têm sido fotografadas em presença de numerosas testemunhas, como, por exemplo, o espírito Kate King, em casa de W. Crooks, os espíritos Yolanda e Lélia, na da Senhora d'Espérance, e o Abdullah, fixado na placa sensível, por Aksakov. Impressões e moldes de mãos, pés, faces, deixados em substâncias moles ou friáveis por formas materializadas, foram obtidos por Zollner, astrônomo alemão, pelos doutores Wolf, Fies, etc. Os moldes, constituídos de uma só peça, reproduziam as flexões dos membros, as particularidades da estrutura e as alterações acidentais da pele. Semelhante ação ainda se manifesta nos fenômenos de incorporação, como os que foram assinalados pelo Dr. Hodgson, com seu estudo sobre a faculdade da Sra. Piper. O autor
adversário confesso da mediunidade em todas as suas aplicações, havia começado a pesquisa com o fim de desmascarar o que considerava impostura. Declara ele ter prosseguido as observações durante 12 anos, em grande número de sessões, no curso das quais 120 personalidades invisíveis se manifestaram, entre outras a de George Pellow, seu amigo de infância, como ele membro da Psychical Research Society, a Sociedade de Pesquisa Psíquica, falecido havia muitos anos. Essas personalidades lhe revelavam fatos ignorados de toda pessoa viva na Terra. Por isso, diz ele, a demonstração da sobrevivência me foi feita de modo a excluir mesmo a possibilidade de uma dúvida. Os professores W. Eliot, presidente da Universidade de Harvard, W. James, professor de psicologia na mesma universidade, Newbold, professor de psicologia na Universidade de Pensilvânia, e outros sábios tomaram parte nessas experiências e prefendaram tais declarações. Em uma obra mais recente, o professor Hislop, da Universidade de Columbia, Nova York, se externa no mesmo sentido a respeito da Sra. Piper, que ele observou em grande número de sessões, realizadas com as maiores reservas. O professor era apresentado sob o nome de Smith e punha uma máscara preta, que ao seu mais íntimo amigo não permitiria reconhecê-lo. E sempre se absteve de pronunciar uma única palavra, de sorte que nem a Sra. Piper, nem pessoa alguma poderia descobrir o menor indício de sua identidade. Foi nessas condições que o professor pôde entreter com seus falecidos pais, pelo órgão da Sra. Piper em transe sonambúlico, variadas palestras, abundantes de pormenores exatos, de particularidades por ele mesmo esquecidas de sua vida íntima, donde concluiu ele. Quando se considera o fenômeno da Sra. Piper, é preciso eliminar tanto a transmissão de pensamento como a ação telepática. Examinando com imparcialidade o problema, não se lhe pode dar outra solução a não ser a intervenção dos mortos. No correr do ano de 1900, surgiram no seio de assembleias científicas os mais imponentes testemunhos em favor do espiritismo. Uma parte considerável lhe foi concedida nos programas e trabalhos do Congresso de Psicologia de Paris, pelos representantes da ciência oficial. No dia 22 de agosto, reunidas todas as sessões, foi consagrada uma sessão plenária ao exame dos fenômenos psíquicos. Um dos presidentes honorários do Congresso, Myers, professor da Universidade de Cambridge, justamente célebre, não somente como experimentador, mas ainda como moralista e filósofo, procedeu à leitura de um trabalho sobre o transe ou mediunidade de incorporações. Depois de haver enumerado uma série de experiências atestadas por mais de 20 testemunhas competentes, as quais asseguraram que os fatos revelados pela Sra. Thompson, sonambulizada, lhes eram absolutamente desconhecidos e evidenciavam o caráter e traziam a lembrança de certas pessoas mortas, das quais os ditados obtidos afirmavam prover. Assim conclui ele. Afirmo que essa substituição de personalidade ou incorporação de espírito ou possessão assinala verdadeiramente um progresso na evolução da nossa raça. Afirmo que existe um espírito no homem, o que é salutar e desejável que esse espírito, como se infere de tais fatos, seja capaz de se desprender parcialmente e temporariamente de seu organismo, o que lhe facultaria uma liberdade e visão mais extensas, ao mesmo tempo em que permitiria ao espírito de um desencarnado fazer uso deste organismo, deixado momentaneamente vago, para entrar em comunicação com os outros espíritos ainda encarnados na Terra. Julgo poder assegurar que muitos conhecimentos já se têm adquirido nesse domínio, e que muitos outros restam ainda a adquirir para o futuro. Na quinta sessão desse congresso, foram consagradas 3 sessões aos mesmos estudos. Os doutores Paul Gibber, diretor do Instituto Antirrábico de Nova York, Dartax, diretor dos Anais de Ciências Psíquicas, Encausse, Jor, Pascual e etc.,
remeteram ou apresentaram pessoalmente trabalhos muito documentados, que estabelecem a realidade dos fenômenos psíquicos e a comunicação possível com os mortos. O Instituto Internacional para o Estudo dos Fenômenos Psíquicos, entre outros, os da mediunidade, foi organizado ao terminar o Congresso de Psicologia. Entre os membros da comissão diretora encontramos, no que toca à França, os nomes dos senhores Richer, professor da Faculdade de Medicina e diretor da Revue Scientifique, o Coronel de Rochas, C. Flammarion, o Dr. Duclos, diretor do Instituto Pasteur, Sully, Prudhomme, Fouillet, Bergson, Sells e etc. No estrangeiro, tudo o que de mais ilustre possui a Europa entre os representantes da ciência psíquica. W. Crookes, Lodge, Aksakoff, Lombroso, Dr. Osherowitz e etc. Outras importantes testificações em favor do espiritismo foram prestadas nesse ano de 1900. O Dr. Boyle, antigo governador do Dahomey, transmitiu ao Congresso Espírita e Espiritualista, reunido em Paris no mês de setembro, a narrativa de uma série completa de experiências de materializações, desde a aparição de uma forma luminosa até o molde, em parafina, de um rosto de espírito, que diz ele ser o de Acela, jovem romana falecida em Arles, no tempo dos Antoninos. Os doutores Bonnet, Chazarian, Dussart, da Faculdade de Paris, exibiram testemunhos da mesma natureza e provas de identidade de espíritos. O professor Charles Richer, da Academia de Medicina de Paris, num longo artigo sob o título Deve-se estudar o Espiritismo, publicado nos Anais da Ciência Psíquica, de janeiro de 1905, reconhece que nenhuma contradição existe entre a ciência clássica e o mais extraordinário fenômeno de espiritismo. A própria materialização, diz ele, é um fenômeno estranho, desconhecido, inusitado, mas é um fenômeno que nada contradiz. E nós sabemos, pelo testemunho da história, que a ciência atual se compõe de fatos que outrora pareceram estranhos, desconhecidos, inusitados. Tão invulnerável é a ciência quando estabelece fatos, quão deploravelmente sujeita a errar quando pretende estabelecer negações. E o Sr. Charles Richer assim termina. Primeiro, não há contradição alguma entre os fatos e teorias do espiritismo e os fatos positivos estabelecidos pela ciência. Segundo, o número dos escritos, memórias, livros, narrações, notas, experiências é tão considerável e firmado por autoridades tais que não é lícito rejeitar esses inúmeros documentos sem um estudo aprofundado. Terceiro, a nossa ciência contemporânea se acha tão pouco adiantada ainda relativamente ao que serão um dia os conhecimentos humanos que tudo é possível, mesmo que o mais extraordinário se nos afigura. Em lugar, portanto, de parecer ignorarem o espiritismo, os sábios o devem estudar. Físicos, químicos, fisiologistas, filósofos, cumpre que se deem ao trabalho de tomar conhecimento dos fatos espíritas. Um longo e árduo estudo é necessário. Será indubitavelmente frutoso. Pouco depois do artigo do Sr. Charles Richer, uma obra importante aparecia, que teve grande repercussão em todo o mundo. Human Personality, Personalidade Humana, de F. Myers, professor de Cambridge. É um estudo profundo e metódico dos fenômenos espíritas, firmado numa opulenta documentação e rematado por uma síntese filosófica em que são magistralmente expostas as vastas consequências da ciência psíquica. As conclusões de Frederick Myers são formais. A observação e a experimentação, diz ele, induziram muitos investigadores, a cujo número pertenço, a crer na comunicação, assim direta como telepática, não só entre os espíritos dos vivos, mas entre os espíritos dos que permanecem neste mundo e os que o abandonaram. O professor Flournoy, da Universidade de Genebra, em seu livro Espíritos e Médiuns, página 266, aprecia nestes termos a obra de F. Myers. Ninguém pode prever atualmente que sorte reservará ao futuro a doutrina espírita de Myers.
Se as vindouras descobertas confirmarem a sua tese de intervenção, empiricamente verificável, dos desencarnados na trama física ou psicológica do nosso mundo fenomenal, seu nome então será escrito no livro áureo dos grandes iniciadores e, ao longo dos de Copérnico e Darwin, completará a tríade dos gênios que mais profundamente revolucionaram o pensamento científico na ordem cosmológica, biológica e psicológica. De 1905 a 1908, o Instituto Geral Psicológico de Paris tomou a iniciativa de um grande número de sessões experimentais, com o recurso da médium Eusápia Palladino e sob a inspeção do Sr. Curry, Richer, d'Arsonval, Dubierne e etc. O relatório do secretário do Instituto, Sr. Courtier, posto que cheio de reticências e reservas, consigna, entretanto, que fenômenos de levitação e deslocação de objetos sem contato se produziram no curso das sessões. Foram tomadas todas as precauções contra as possibilidades de erro ou fraude. Instrumentos especiais foram fabricados e utilizados no registro mecânico dos fenômenos. Uma incessante fiscalização foi exercida e o emprego de aparelhos fotográficos permitiu afastar qualquer hipótese de alucinação coletiva. Tendo o Sr. Dubierne dito, numa das sessões, que John, o espírito guia de Eusápia, podia quebrar a mesa, ouviu-se imediatamente partir-se um dos pés desta. Eusápia aumentava e diminuía à vontade o próprio peso e o da mesa. À distância de 45 centímetros, produziu a ruptura de um tubo de borracha e fez quebrar-se um lápis. Quebrou em 3 pedaços uma pequena mesa de madeira, colocada atrás de sua cadeira, anunciando previamente o número dos fragmentos, coisa incompreensível, uma vez que ela estava na obscuridade e de costas voltadas para a mesa. Apesar desses fatos, o Dr. Le Bon lança aos espíritas e aos médiums, no Matin, de 20 de maio de 1908, o seguinte repto. Embora declare o professor Morzelli que o levantamento de uma mesa sem contato é o ABC dos fenômenos espíritas, duvido muito que se possa produzir. Ofereço 500 francos a quem me mostrar o fenômeno em plena luz. Alguns dias depois, um jornalista muito conhecido, o Sr. Montorgueil, respondia no Leclerc: somos centenas os que temos visto fenômenos de levitação de mesas sem contato. Vem-nos agora dizer que a sugestão, prestidigitação, artifício. A exemplo do Sr. Le Bon, ofereço 500 francos ao prestidigitador que se apresentar no Eclair e nos enganar com os mesmos artifícios, reproduzindo os mesmos fenômenos. O astrônomo C. Flammarion, por sua parte, respondia no Matin ao Sr. Le Bon: em minha obra, Forças Naturais Desconhecidas, se encontram fotografias diretas e sem retoques, a cujo propósito estou também perfeitamente disposto a dar um prêmio de 500 francos a quem for capaz de nelas descobrir qualquer artifício. E adiante diz: vêm-se rotações operarem-se sem contato, tendo sido a farinha espalhada como por um sopro de fole, e sem que dedo algum a houvesse tocado. Durante essas experiências, víamos um piano, do peso de 300 quilogramas, desferir sons e levantar-se, quando ao seu pé havia apenas um menino de 11 anos, médium sem o saber. Finalmente, o Dr. Oshorowicz, professor da Universidade de Varsóvia, publicava nos Anais da Ciência Psíquica de 1910 a narrativa de suas experiências com a médium senhorita Tomsic, acompanhada de reproduções fotográficas de numerosos casos de levitação de objetos sem contato. Esses fatos representam um conjunto de provas objetivas capazes de, por sua natureza, convencer os mais céticos. O professor César Lombroso, da Universidade de Turim, célebre no mundo inteiro por seus trabalhos de antropologia criminalista, publicava em 1910, pouco antes de sua morte, um livro intitulado Hipnotismo e Espiritismo, em que relatava todas as suas experiências, prosseguidas durante anos, e concluía num sentido absolutamente afirmativo sob o ponto de vista espírita. Essa obra é um belo exemplo
de probidade científica, a opor ao preconceito e às opiniões rotineiras da maior parte dos sábios franceses. Julgamos dever aqui reproduzir as considerações que induziram Lombroso a escrever. Quando me dispus a escrever um livro, diz ele, sobre os fenômenos denominados espíritas, ao termo de uma existência consagrada ao desenvolvimento da psiquiatria e da antropologia, os meus melhores amigos me acabrunharam de objeções, dizendo que eu ia arruinar a minha reputação. Apesar de tudo, não hesitei em prosseguir, considerando meu dever rematar a luta em que me empenhara pelo Congresso das Ideias, lutando pela mais contestada e escarnecida ideia do século. Assim, dia a dia, nas experiências se repetem, os testemunhos se tornam cada vez mais numerosos. Todos esses fatos constituem já, em seu conjunto, uma nova ciência, baseada no método positivo. Para edificar sua doutrina, o moderno espiritualismo não teve necessidade de recorrer à especulação metafísica. Foi-lhe suficiente apoiar-se na observação e na experiência. Não podendo os fenômenos que ele estuda explicar-se por leis conhecidas, longa e ponderadamente os examinou e analisou e, em seguida, por encadeamento racional dos efeitos, remontou às causas. A intervenção dos espíritos, a existência do corpo fluídico, a exteriorização dos vivos não foram afirmadas senão depois que os fatos vieram, aos milhares, demonstrar a sua realidade. A nova ciência espiritualista não é, pois, obra de imaginação, é o resultado de longas e pacientes pesquisas, o fruto de inúmeras investigações. Os homens que as empreenderam são conhecidos em todas as esferas científicas. São portadores de nomes célebres e acatados. Durante anos têm sido efetuadas rigorosas perquirições por comissões de sábios profissionais. As mais conhecidas são o inquérito da Sociedade Dialética de Londres, o da Sociedade de Investigações Psíquicas, que se mantém há 20 anos, e tem produzido consideráveis resultados, e mais recentemente, o do Sr. Flammarion. Todos registram milhares de observações, submetidas ao mais severo exame, às mais escrupulosas verificações. Seja qual for a parte que se possa atribuir às exagerações, fraude ou embuste, do conjunto desses estudos se destaca um número tão imponente de fatos e de provas que já não é lícito, depois disso, a quem preze a verdade, permanecer silencioso ou indiferente. Passou o tempo das ironias levianas. O desdém não é uma solução. É preciso que a ciência se pronuncie, porque o fenômeno aí está, revestindo tantos aspectos, multiplicando-se de tal modo que se impõe a sua atenção. A alma livre e imortal não mais se afirma como entidade vaga e ideal, mas como um ser, associado a uma forma e produtor de uma força sutil cuja manifestação constante solicita a atenção dos investigadores. Desde as pancadas e os simples fatos de tipologia até as aparições materializadas, o fenômeno espírita se desdobrou, sob formas cada vez mais imponentes, levando a convicção aos mais céticos e mais desconfiados. É o fim do sobrenatural e do milagre. Mas desse conjunto de fatos, tão antigos como a própria humanidade, até aqui mal observados e compreendidos, resulta agora uma concepção mais alta da vida e do universo, e o conhecimento de uma lei suprema que vai guiando os seres em sua ascensão através dos esplendores do infinito para o bem, para o perfeito. Bom, essa foi a leitura de hoje. Se você gostou, achou legal, por favor, aperta o gostei. E se você não gostou, pode apertar o não gostei também, fica à vontade. E se quiser deixar uma sugestão nos comentários, a gente agradece. Se você gostaria de receber os outros vídeos, se inscreve no canal para ficar mais fácil e aparecer na sua página inicial. E você se inscrevendo também vai ajudar muito aqui para incentivar e continuar mantendo essa atividade. Obrigada pelo
pela partilha desse momento. Muita luz no seu caminho e até a próxima.